A gente estava aqui começando a contar, então, o impacto que essa prisão teve dentro do judiciário. A questão é a seguinte, gente, vou voltar para cá. A prisão de Roberto Jefferson eleva sobremaneira a pressão do Supremo Tribunal Federal sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vem sendo publicamente cobrado por diversos integrantes do STF há dias. Se você buscar pela memória, houve uma demora ali da Procuradoria-Geral da República em emitir um parecer a respeito da abertura ou não de uma investigação com base no que havia sido apurado pela CPI, uma investigação com base nas denúncias sobre a pandemia. A ministra Rosa Weber cobrou publicamente, dizendo que não cabia à Procuradoria-Geral da República decidir quando agiria ou deixar um outro poder trabalhar e para depois ver o que fazer. Não, ela disse, tem de se cumprir a sua missão constitucional. Ok, ontem, para ficar no exemplo mais recente, Dias Toffoli também apontou que houve uma notícia-crime apresentada por parlamentares contra Bolsonaro, que ele pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República e que a Procuradoria-Geral da República falou, não, tomei ciência, mas não vou falar nada. E aí ele falou, não, é indispensável a manifestação, só me devolve quando tiver um parecer. E hoje, Alexandre de Moraes, na decisão que decretou a prisão de Roberto Jefferson, que você está vendo aí a caminho do presídio, numa imagem recuperada de agorinha há pouco, deixou claro que a Procuradoria-Geral da República foi chamada a se manifestar e perdeu o prazo e não havia dado a sua contribuição no prazo que estava estipulado, que era de 24 horas na semana passada. Augusto Aras, numa nota pública por meio da comunicação do Ministério Público Federal, disse que não, que havia sim se manifestado dentro do prazo e que não ia jogar mais gasolina nessa fogueira, não queria acirrar os ânimos entre as instituições, mas que, inclusive, ele tinha sido contra a prisão por entender que as falas de Roberto Jefferson estavam cobertas pela liberdade de expressão. Agora, nós exibimos há pouco aqui, vamos mostrar de novo para você o protocolo do Supremo Tribunal Federal. É o registro oficial da entrada de um documento num processo. E nesse protocolo, você vê que a Procuradoria-Geral da República registrou no dia 13, ou seja, hoje, a 1h05, formalmente, a entrega de seu parecer no caso Roberto Jefferson. Isso é o que conta. O ingresso formal no sistema do Supremo aconteceu hoje, a 1h05. Por que isso é importante? Porque isso adiciona uma camada aí nessa troca de farpas que foi pública e que agora tem aí o registro formal do Supremo. Concluindo aqui o nosso bastidor, eu trago a impressão de um ministro, Corte Superior, judiciário inteiro fechado e cobrando muito. Qual é a leitura que eles estão fazendo nesse momento? Eles estão dizendo que com a prisão de Roberto Jefferson se tornou inadiável que a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, emita uma parecer a respeito da denúncia. Decida se vai denunciar ou não Roberto Jefferson. E que isso vai colocar Aras num teste de fogo. Roberto Jefferson ofendeu, difamou. Ele hoje chegou a dizer que o Supremo foi comprado pelos comunistas. Mas a Corte como um todo, a Corte está fechada no que considera uma reação inadiável, né? Como eu disse, Jefferson vinha pedindo para ser preso. Então, Augusto Aras vai ter que decidir se denuncia ou não. A questão da denúncia é, existem indícios mínimos de que houve cometimento de crime? Como eu disse, as falas, os ataques, as calúnias, os crimes que podem ser registrados como racismo, homofobia, estão ali fartamente registrados nas próprias redes de Roberto Jefferson. O PGR entendeu que não cabia prisão preventiva, mas para a denúncia, a avaliação é outra. Se Augusto Aras se mantiver ali, digamos, numa postura talvez compreensiva demais com personagens que são próximos ao presidente da República, nesse caso, ele sela uma briga com o Supremo como um todo e com o Judiciário, que nesse momento está ali de mãos dadas para proteger o Supremo Tribunal Federal e o TSE. O clima para Augusto Aras, nesse momento, é ruim demais dentro do STF
e também na Procuradoria-Geral da República, onde ele enfrenta um protesto público por parte de outros procuradores e de subprocuradores. A posição dele nesse caso e no caso de ontem, no qual se eximiu de se manifestar, foi definida agora por um subprocurador-geral com quem eu conversei como, abre aspas, uma vergonha que poderia levar o Supremo a provocar o Senado. Aras está em busca da recondução.